Deus seja louvado. Vamos iniciar mais um santo culto nesta tarde. Me chamo Cosmo. Estaremos aqui com vocês ministrando esse culto, atendendo hoje. Vamos cantar o hino número 4. Nesta tarde, aproveite, adore ao Senhor. Ele tem uma palavra para você. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor com mais um hino, o hino 52.
Aleluias. Vamos, meus irmãos, vamos pedir agora um hino para a oração. Vamos cantar. Adore ao Senhor nesta tarde, porque o Senhor é digno do teu louvor, da tua adoração, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória somente para Ele. Chamemos o hino 9. Oh
Glória a Deus. Vale a pena, meu irmão, vale a pena você estar aqui na terra, mesmo que você passe o que você está passando, porque naquele dia você vai contemplar a Ele, se você for fiel até o fim da sua carreira aqui na terra. É momentâneo, essa vida é passageira, mas o que Ele te proporciona é vida eterna, para sempre. Sabe o que não tem fim? Talvez em palavras humanas é difícil explicar isso, mas a eternidade está em Deus, porque Ele é eterno, desde a eternidade. Amém? Todos juntos, de joelhos, vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é teu nome, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Senhor, nesta tarde estamos aqui com a Tua igreja reunidos. Meu Pai, que Teu nome venha ser glorificado mais uma vez. Pai, venha visitar todos os Teus filhos e filhas, Senhor, no globo terrestre. Visita Teus filhos desta casa de oração. Visita todos aqueles, Pai, que participam, que fazem esse culto, Senhor, chegar até o lar daqueles que talvez, como alguns dizem, Pai, que estava ali desapercebido e do nada desejou assistir à palavra, e não é do nada. Existe um momento de Deus na vida de cada um. Abençoa nosso irmão Bruno, sonoplasta dessa igreja, que através dele, Pai, o Senhor usa ele como nessa ferramenta para transmitir a Tua santa palavra, o Teu santo culto. Pai, eu sempre vou apresentar os anciões desta igreja, nosso irmão Rodrigo, a sua família, visitando também o irmão Wayne, a sua família, Pai, guardando eles na Tua santa palavra, na Tua presença. Visita todos os obreiros desta casa também, Pai, nosso irmão Marcos, a sua família, a todos os nossos outros irmãos. Talvez eu possa esquecer aqui, meu Pai, mas o Senhor é aquele que lembra de todos. Nosso irmão Cleito, nosso irmão Albens, nosso irmão Rafael, irmã Mara, irmã Kátia e todos os demais, irmã Patrícia, todos. Pai, Senhor, te pedimos, visita nesta tarde aquele, Pai, que talvez foi procurar emprego e voltou para casa sem uma resposta positiva. Mas ele deixou ali, meu Pai, o currículo dele em algumas empresas ou agências, talvez não esperando no homem, mas ele crendo, Pai, que a última palavra é do Senhor, porque há uma esperança. Meu Deus, eu peço por essas vidas, porque, meu Pai, às vezes esse lar, meu Pai, tem uma criança, e a criança, para ele não importa se seu pai está desempregado, sua mãe, mas ele quer o alimento naquele momento. E quantos, Pai, não entende isso, um clamor de uma criança? Quantos não entendem o entendimento de uma criança? Mas o Senhor, meu Pai, é aquele que se compadece dos teus filhos. Assim como o Senhor falou para Isaías fala para Jacó, que eles são como um bichinho na minha mão, eu guardo todos eles. Então, meu Pai, visita o pai de família nesta tarde, a mãe de família, visita a família em geral. Pai, visita aquele que está na UTI, aquele que foi internado, aquele que o médico já disse aos seus familiares, olha, não há mais nada que fazer, apenas se contentem. Senhor, se for da Tua vontade, que a Tua palavra diz que a palavra do Senhor é a última a ser confirmada. Não estamos aqui desprezando a medicina, nem o conhecimento humano, porém, tudo provém do Senhor. Se o Senhor disser vai viver, vai viver. Se o Senhor disser vai morrer, vai morrer. Mas, Pai, está tudo nas Tuas mãos. O milagre está em Tuas mãos. Meu Pai, visita também, Senhor. Visita os missionários
que quem sabe nesta tarde, aqui em nosso país é a tarde, mas em outro país já é a noite ou é pela manhã, estão ali, Senhor, que foram viajar levando a Tua santa palavra, cumprindo o Teu ide anunciai o meu evangelho a toda criatura, e aquele que crê e foi batizado será salvo. E quem não crê, infelizmente, a Tua palavra diz que já está condenado. Mas leva, meu Pai, levanta homens e mulheres, jovens, para, Senhor, levantar a Tua santa palavra, dando instrução, conhecimento, Senhor, visitando nossas autoridades, também constituídas em nosso país, para que tenhamos paz, Pai, dando entendimento a eles, para que venha governar o nosso país com sabedoria e inteligência, meu Pai. Senhor, nesta tarde eu quero Te agradecer por todos os Teus filhos que estão aqui presentes, pela Tua igreja reunidos, que estão nos assistindo também, que sejam visitados pelo poder do Teu Espírito Santo nesta tarde, meu Pai. Senhor, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vamos, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 119. Vale a pena servir esse Deus, meus irmãos.
Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, quero aproveitar aqui, também dar uns recados para a igreja, para os nossos irmãos que estão online, sempre para participar. Temos nossos cultos presenciais, no domingo, temos às 10 horas da manhã e às 18h30. Também no domingo pela manhã, também temos às 8 horas da manhã, a escolinha de música. Provavelmente eu ia falar um pouquinho depois, mas já aproveitei aqui para falar. Então, domingo de manhã, 10 e às 18h30 à tarde, domingo. E terças-feira, às 14 horas. E todas as quarta-feiras, às 20 horas. E sábados, às 10 da manhã, somente com as irmãs, né? Culto com as irmãs. Mas também, se os irmãos quiserem, né? Trazer a sua família, participar, amém, meu irmão. A gente fala com as irmãs porque, na verdade, são as irmãs que atendem. Então, é um pouco diferente. Mas a palavra é para todos glorificar. Talvez você esteja no seu sábado aí pela manhã pensando, eu não queria ficar em casa, também não queria sair. Então, venha celebrar a majestade de Deus juntamente com nossas irmãs, tá certo? E também a partir de agosto, aos sábados, todas as 20 horas, terá culto com jovens e menores, amém? Será um culto presencial. Também quero anunciar também nossos cultos online. De segunda a sábado, haverá culto 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. Isso de segunda a sábado. 10 da manhã, às 14 e às 20. Ou seja, você tem uma porção aí de escolha. Não consegui assistir aquele culto pela manhã. Mas à tarde eu estou aqui no trabalho, consigo ligar eu consigo acionar aqui o YouTube, é permitido, então estou no transporte público, amém, meu irmão, você tem todas essas opções. E também nos domingos, também tem uns cultos online, às 10 da manhã, às 14 horas e às 18h30, maravilha. Então assim, de segunda a sábado e domingo você tem N opções para ouvir uma palavra. Sabe aquele momento de reflexão que você quer ouvir aquela palavra, mesmo que já passou uma semana, mas você estava ali, eu falei, não, eu preciso ouvir uma palavra que foi ministrada naquela semana passada, ou ontem à noite, enfim, você tem essa opção, meu irmão. Então participe, seja a tua casa abençoada, tá certo? Uma vez, eu vou falar aqui bem rápido aqui, dentro desse assunto aqui dos cultos online. Uma vez um pregador conhecido do nosso país, ele disse uma certa vez assim, que quando você liga um rádio, sintoniza um rádio, numa certa rádio evangélica, ou liga a sua TV para assistir um culto, o que é transmitido? A palavra de Deus, não é isso? Você vai ouvir hinos, você vai edificar a sua alma, quem está ali presente também vai sentir a presença, porque a presença de Deus se manifesta, isso é verdade. Ele falou, quando você pega um filme, talvez ele quis dizer mais um filme de terror, ou coisas de outros níveis, mas quando você coloca esses tipos de ambiente dentro da tua casa, você também vai transmitir alguma coisa ruim, invocação. Alguns podem falar, não, mas isso é tudo parafernália, não quer dizer nada, mas você está atraindo coisa ruim. Mas quando você coloca a palavra de Deus, um hino, um culto, não importa que esse culto já passou, mas é edificação para a sua família, é edificação para a sua alma, o seu lar, é diferente o ambiente. E é verdade, meus irmãos. É verdade. Vamos lá? Continuando. Oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. Coisa boa, irmão. Oração, eu creio assim que são duas ferramentas, são dois instrumentos na mão do homem que Deus deixou, que são coisas inabaláveis, são como as promessas dele. É a oração e a palavra. Quando eu falo a palavra, não é necessário a pessoa estudar, ficar ali tipo, eu preciso fazer o curso de teologia. Não, simplesmente você abrir a palavra e você fazer uma leitura. Sabe aquela leitura cotidiana? Deus começa a te visitar. Então, toda segunda-feira tem oração a partir das 19 horas. Sabe aquele momento que você quer chegar na igreja, ou você está vindo, talvez na sua casa, naquele momento tem muitas pessoas ali, ou você está vindo do seu trabalho, eu não sei, enfim. Chega na igreja, você dobra o seu joelho, é um momento gratificante, sabe, quando você só fala ali com Deus. Você vai fazer que nem Ana. Ana, quando foi orar para Deus, dá a entender que ela estava em pé,
E a Bíblia diz que ela somente movia os seus lábios, nem som ela emitia. E o sacerdote olhou para ela de longe, ele julgou ela mal, pensando que ela estava embriagada, porque a forma dela orar dava a entender que ela estava embriagada, só porque ela não emitia nenhum som. E ela fala para ele: não, meu senhor, não estou embriagada. Não tenha só filha por filha de Belial, mas estou aqui uma mulher amargurada, estou levantando ao meu Deus o meu clamor, falando para ele da minha dor. Então, meus irmãos, oração é isso, aquele momento que você quer uma reflexão, você quer agradecer a Deus por algo que tu recebeu, pela tua vida. Então, esse momento de oração é isso. É muito gostoso, é muito bom você participar. Sabe aquele momento assim, ó, só oração, a igreja cheia, todo mundo ali clamando, e numa hora dessa Deus pode te visitar. Sim, Deus pode te visitar no momento desse clamor. É muito importante um culto de oração. Eu conheço muitos testemunhos que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, sabe, promessas foram feitas ali, vitórias foram alcançadas, porque quando você dobra seu joelho, meu irmão, o céu se manifesta. Amém? Aulas de música, como eu falei, tinha comentado anteriormente, mas é esse momento. Aulas de música todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã. São aulas, graças a Deus, gratuitas, que Deus tem preparado para toda a Irmandade. Quem quiser fazer parte, quiser aprender, fala assim: olha, eu gostaria de aprender, meu filho tem muita vontade, e será que eu posso vir? Claro que você pode vir, com certeza. Com certeza, pode vir sim trazer seu filho, sua filha, ou até você mesmo. Fala: poxa, mas já tenho, sei lá, 40 anos, mas então sempre tive a vontade, mas nunca me teve a oportunidade. Então a oportunidade é essa, aos domingos. Temos irmãos aqui capacitados, graças a Deus, excelentes professores, têm conhecimento musical. Então venha, conheça o ambiente, participe. São aulas gratuitas, tá certo? Agora mais um aviso para a nossa Irmandade. Haverá ensaio da orquestra nesse próximo domingo agora, dia 1º, às 16 horas. Então nossos irmãos que vão participar, entre em contato com nossos irmãos que estão movendo esse evento, nossos irmãos encarregados de música, estão, sabe, combinando de trazer lanche. Não precisa ser muita coisa, meu irmão. Traz um refrigerante, um salgado, ou um bolo, enfim. Também, se não puder, fique em paz. E também você vai participar de qualquer forma. O importante é a sua presença aqui, para que o nome de Deus, mais uma vez, seja glorificado na tua vida. Amém? E também Santa Ceia, todo segundo domingo do mês. Temos às 10 da manhã, às 18h30 do domingo, e segunda e terça-feira do mês. Terça-feira às 14 horas. Tá certo? Não deixe de tomar sua Santa Ceia, que a palavra do Senhor diz que quando ele reuniu seus discípulos, ele disse, né, fazer isto em memória de mim. Ou seja, você está ali, ó, celebrando a memória de Cristo, do Salvador, o Filho de Deus. Então, se não puder vir no domingo de manhã, venha à tarde, à noite, às 18h30, não posso. Então, venha na terça-feira. Venha na terça-feira às 14h, também não posso. Então, na sua casa, como os irmãos instruem, pega ali um cálicezinho de um suco de uva, um pedacinho de pão, apresente a Deus em oração. Amém? Mas participe, não deixe de não participar. Também temos a mesa do amor, alimentos não perecíveis, porque essa ajuda que os irmãos trazem, na verdade, é para socorrer, meu irmão, aquele que está passando por momentos difíceis. Imagina aquele lar onde tem criança, sabe assim, quando eu falo criança no sentido aquele menino, aquela menina de 5 anos, que para ele não interessa se seu papai está desempregado, ele quer o alimento dele, sabe, um leite, um mingau, enfim. Então é muito importante quando você tem esse sentimento, fala assim: olha, hoje eu não preciso, mas o meu próximo talvez, com certeza precisa. Você não sabe de onde, e muitas das vezes esse alimento atravessa, olha, lugares longe, mas atendem. Então, pelo seu carinho, sabe, o amor ao próximo, Deus tem suprido a necessidade de muitos. Amém? E aproveitando também, em cima desse aviso, se você tiver um agasalho, estamos passando um momento de muito frio no nosso país, um país tropical, infelizmente, mas enfim, né? Tudo está no controle da mão de Deus. Mas que você puder ajudar,
Traga sei lá, um cobertor ou uma roupa que você talvez não usa mais, mas está em boas condições de uso também, é claro, né? Um agasalho, uma calça, uma touca, enfim. Traga, com certeza alguém vai ficar muito feliz, com certeza. Também tem a nossa loja de fundo bíblico, né? Eu vou ter que passar aqui o endereço, loja.ccacristã.org.br. Ali nossos irmãos vão encontrar inários, bíblias, camisetas. Talvez você já tenha, se quiser dar um presente para alguém, é gratificante, tá certo? Meus irmãos, isso é um aviso. Tem mais algum aviso, irmão Bruno? Tranquilo? Meus irmãos, então, vamos aqui para mais um hino. Já demos os avisos. Glória a Deus. Um hino para a palavra. O hino 92.
Faz agora ou faz depois da palavra? Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos mais um momento, louvamos grandes hinos maravilhosos que fala da presença do nosso Deus. Vamos agora ler a palavra e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, que fica no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. Ele é chamado assim por muitos estudiosos porque ele foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo, o Messias, o Salvador. Então estamos aqui mais uma vez transmitindo esta santa palavra. Livro do profeta Isaías se encontra no capítulo 45. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Nossos irmãos que estão aí, em seus lares, na live, participem também. Amém? Então vou ler aqui com os irmãos, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te um sobrenome ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aleluias. Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia que o Senhor tem nos preparado para transmitir a palavra dele e falar das suas grandezas, porque Deus, ele é digno de ser glorificado, meus irmãos. Quando falamos a sua palavra, estamos falando das maiores revelações que Deus, ou seja, o Deus o Altíssimo, ele revelou aos homens. O livro dos livros, as profecias de Deus, todas aqui, narradas, contidas no livro, que ele transmitiu a homens inspirados pelo seu Espírito. Algumas pessoas dizem, eu já vi pessoas falar assim, como que será que é confiável? Como vocês podem garantir que é confiável um livro que foi escrito, como vocês mesmos dizem, há tantos anos? Pois é. A palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé para se aproximar dele. Porque não se aproximamos de Deus como nós se aproximamos do homem, simplesmente porque nós temos começamos pensamentos filosóficos que começamos a questionar, queremos assim muitas vezes falar assim, por que é isso? Levantamos questões. E muitas vezes, e para Deus, meu irmão, não adianta você questionar muito. Talvez na sua dor você vai questionar. Talvez no seu sofrimento você pode até questionar, é entendido, mas não. Eu vou te dar um conselho: nunca duvide da existência de Deus, nunca duvide da palavra dele, nunca duvide se a palavra dele é verdadeira. Não faça isso, porque você está a si mesmo se destruindo, porque a palavra dele ela foi transmitida há muitos anos atrás, sabe, há muitos anos, há mais de 2000 anos, a palavra de Deus tem sido escrita. Isso eu quero aqui falar um pouco do profeta Isaías, na verdade não do profeta, mas da sua narração no capítulo 45,
do seu livro, que Deus, usando o profeta, ou seja, Ciro, meus irmãos, só para vocês entenderem um pouquinho, dessa narração aqui. Ciro, na verdade, era aleluias. Na verdade, Ciro era um rei persa, e ele não conhecia Deus. Olha que interessante. Por isso que aqui, ó, no versículo 4, ele diz assim, ó: e eu te chamarei pelo meu nome, pus-te um sobrenome, ainda que não me conhecesses. Porque Ciro era de outra nação, uma nação pagã, guerreira, que Deus tinha levantado ali, e havia um propósito muito lindo nessa história aqui, meu irmão. Talvez vocês pensem assim, mas ele só, por que Deus ia chamar um pagão, e falou que ainda ia colocar e as portas de ferro diante dele, ou seja, não ia ficar fechado, ou seja, Deus estava fazendo uma promessa a um pagão. Eu falei, pois é, porque sobre essa palavra aqui, sobre o chamado de Ciro, havia um propósito muito maior. Talvez nesta tarde, meu irmão, talvez você pensa o que você está passando, esteja assim ao léu, como alguns dizem, está ao vento, não está? Tudo tem um propósito. Fique tranquilo, porque quando Deus chama Ciro, sabe por quê? Porque Israel estava no cativeiro ainda, estava ainda se cumprindo 70 anos de cativeiro, que Deus lá atrás tinha usado o profeta Jeremias, o conhecido como profeta chorão. Alguns falam que ele chorava porque ele simplesmente não queria fazer a vontade de Deus, e não é isso. O choro do profeta Jeremias simplesmente era, meu irmão, porque ele já estava vendo a derrota do povo de Israel. Por ele ser judeu, ele estava vendo o sofrimento futuro de Israel, porque Israel não queria entender mais a palavra de Deus. E nesta tarde, meus irmãos, eu quero te pedir, entenda o que Deus tem na sua vida. Não sofra, não permita que as suas más escolhas, suas más decisões venham te trazer sofrimento futuro, porque é assim. Os físicos dizem que toda ação tem uma reação, e diante de Deus não é diferente. Alguns falam assim, mas irmão Cosmo, se Deus não quer ver o mal do homem, por que permite tanto sofrimento nessa terra? Porque o homem tem se afastado de Deus. Olha só para você entender um pouquinho melhor dessa história, quando o próprio povo de Israel estava ficando fora dos caminhos de Deus, estava indo por outros caminhos, Deus começou a levantar profetas para avisar que o povo voltasse. Ele levanta o próprio profeta Jeremias, ainda era um muito jovem, devia ter aproximadamente uns 18 anos na época do seu chamado, e ele fala para Deus: Senhor, eu sou como uma criança, eu ainda não sei nem falar. Ou seja, ele era muito novo para aquele ministério muito forte que ele ia ter, porque ele sabia do que estava acontecendo anteriormente. Os reis eram ímpios, mesmo sendo de uma nação teocrática, mas o povo já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Os sacerdotes já estavam ali, não sabia mais nem qual era mais seu propósito. Os sacerdotes já faziam o que o rei queria. Os profetas que estavam em volta dos reis profetizavam que o rei queria ouvir. E muitas das vezes, meu irmão, eu vou te falar aqui nesta tarde, eu sei que é doído, mas tem hora que você, infelizmente, você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. E se você abrir os teus ouvidos, do teu coração, falando espiritualmente, se você ouvir o que Deus tem para falar com você, vai ser coisa boa. Deus vai se revelar para você. Ele não vai te deixar vazio. Ele vai sempre te suprir. Agora, para você entender que eu falei, que você entender por que Deus levanta Ciro. Deus tinha feito uma promessa, falado que aconteceu 70 anos de cativeiro, se completasse, Deus ia libertar esse povo. Esse povo ia voltar para a sua terra. Embora a Bíblia diz que ficou em Israel, em Jerusalém, os mais pobres, o povo ali sendo prejudicado, passando fome, o templo derrubado, não tinha lavoura, não tinha nada, ou seja, passando a miséria total. Então, quando se completa, estava se completando 70 anos de cativeiro de Israel, Deus usa o profeta Isaías para profetizar que Ciro ia ser esse libertador. Olha o propósito de Deus. Talvez você não entenda, talvez você está passando algo
tão difícil, meu irmão. Eu quero te dizer aqui, e muitas das vezes, a dificuldade, o sofrimento não é somente um bem material, não é somente, meu irmão, uma necessidade física. Muitas vezes essa dor também que você passa, ela pode ser espiritual. Essa dor que você deve estar passando, muitas das vezes, meu irmão, é sentimental. E você só encontra pessoas que te julgam, pessoas que te colocam para baixo. Mas nesta tarde, meu irmão, você tem aqui um Deus que está falando para você, que Ele te toma pelas tuas mãos. Sabe para quê, meu irmão? Para romper os portões de ferro, para quebrar, meu irmão, as cadeias, os ferrolhos, tudo aquilo que está fechado na tua frente. Meu Deus está dizendo aqui nesta tarde que Ele vai abrir na tua vida. Então é momento de glorificar Deus. Mas, irmão Cosmos, você não faz ideia da minha vida. Eu falei, irmão, eu não faço o mesmo, mas meu Deus, Ele conhece a tua vida, meu irmão. Fique tranquilo, meu irmão, que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele conhece o passado, o futuro e presente. E Deus, nesse momento, Ele está falando para você que Ele está abrindo as portas na tua frente. Fique em paz, está difícil, mas o Deus do impossível está aqui nesta tarde para falar contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus, Ele tem sempre uma palavra. Deus, Ele não vai se calar ao teu respeito. Então, continue clamando, porque o povo de Israel estava clamando. Alguns já estavam acreditando na sua miséria, mas tinha outro povo do outro lado que acreditava ainda no socorro divino, no socorro de Deus. E aqui, Deus levanta um profeta para dizer. Então, nessa tarde, meu irmão, creia que Deus está falando com você também mais uma vez, que Ele está abrindo as portas para você. Não importa a dificuldade. Meu irmão, faz tanto tempo que eu estou nessa prova. Não se preocupe. O meu Deus, Ele tem experiência nisso. Ele é o Deus que alimenta o povo no deserto. O meu Deus é aquele Deus que abre o mar, Ele faz um caminho para o povo passar, um caminho. Muitos até não acreditam nisso, mas o meu Deus, Ele abre um caminho no meio do mar para você passar. O meu Deus é um Deus que durante 40 anos no deserto, Ele cuidou de um povo, de uma nação. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que não houve doença, que as suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desgastaram, até a água da rocha Deus fez sair para saciar a sede daquele povo. E com você não vai ser diferente. Eu não sei se vai ser necessário, eu não sei se vai ser preciso o meu Deus ter que abrir um caminho dentro de um mar para você, talvez não, mas vamos entrar aqui num ambiente espiritual. Eu creio que se for que Deus precisar fazer, assim como Jesus andou sobre as águas, você também, se for necessário, você vai andar sobre as águas. Mas fique em paz, fique tranquilo que o meu Deus, Ele tem resposta. O meu Deus tem salvação na tua vida, não importa o seu problema. Para muitos é fácil dizer, meu irmão, você não sabe da minha vida, eu não sei mesmo. Mas o meu Deus sabe, fica tranquilo que o meu Deus tem resposta para você. Fica tranquilo, é porta de emprego, é saúde, é providência, pois o meu Deus está aqui, te dando a providência. Ele abre porta, não importa se ela é de ferro, se ela é de bronze, se tem ferrolho, se tem cadeado, o meu Deus, Ele abre a porta que Ele quiser. E se Ele quiser usar quem Ele quiser para te abençoar, meu irmão, fica em paz que Ele vai fazer isso para o teu bem, que o nome dEle vai ser glorificado mais uma vida na tua vida. Talvez muitos possam dizer, para esse não tem mais esperança, porque diziam isso para Israel. As nações vizinhas diziam, Israel caiu em cativeiro das nações mais poderosas, só foram passando de poder. Primeiro foi a Babilônia, uma nação guerreira fortíssima da época, um grande império. Antes disso ainda tinha o Império Assírio, um império muito violento, homens impiedosos, agressivos. Deus levanta outro império, vai lá e destrói eles. E estava a Babilônia, foi lá, pegou o povo de Israel, escravizou, fez uma seletiva de jovens judeus e levou para a sua corte. Mas depois Deus levanta os persas e os medos para libertar o seu povo. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus quer falar com você aqui? Você quer tomar posse nesta tarde do que Deus tem para a tua vida? O que eu quero dizer aqui, meu irmão, não importa o tamanho da dificuldade, mas olha para o teu Deus. Olha segundo as suas promessas, são promessas inabaláveis, que ele diz aqui, eu tomo pela tua mão, ele te toma pela tua mão, e te diz, tu és meu.
e vou te levar para abater as nações, e eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha que promessa inabalável, irmão. Toma posse nessa tarde. Deixa Deus falar contigo. Amém? É só até aqui, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, juntos, vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua santa presença, porque Tu é Deus. Senhor, quero Te agradecer por mais esse momento que passamos aqui juntos com Teu povo, nossos irmãos na live, ouvindo a Tua santa palavra. Meu Deus, assim como o Senhor falou através do profeta Isaías, o profeta messiânico que profetizou a vinda do nosso mestre, do nosso Salvador, Senhor Jesus, que estava levantando um homem que o mesmo nem conhecia o Senhor, mas pelo bem do teu povo, pelo bem que estavam ali passando sofrimento, o Senhor ia levantar esse homem para libertá-los. Senhor, nesta tarde, eu não sei o que o Senhor vai fazer com a tua igreja, com o teu povo, mas se for necessário levantar alguém, meu Pai, ainda que não te conheça, mas se for para abençoar a tua igreja, se for para abençoar aquele que está clamando, meu Pai, aguardando uma providência tua, eu creio que o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor é Deus, porque está nas tuas mãos todo o poder. Meu Pai, guarda o teu povo, Senhor, te damos graças por tudo que foi louvado aqui, foi falado, pela tua mensagem. Que o Senhor seja sempre louvado. Meu Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, quero aproveitar também, né? A obra do Senhor ela é carente, né? Deus sempre vai providenciar, fique tranquilo. De uma forma ou de outra, Deus sempre vai suprir a necessidade da igreja. Eu quero passar aqui uns dados, né? Você sentir no coração, Deus tocar em você. Oferte ao Senhor, né? Não falo para você, não estou falando aqui para você fazer um voto, não. Oferte aquilo que Deus pôs no teu coração. Amém? Quero passar aqui os dados bancários aqui da igreja. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Né? Conta corrente 037 5530, dígito 4. Também tem a chave Pix, meus irmãos. Às vezes, talvez seja mais fácil fazer uma transferência via Pix. Então, vou passar aqui para os nossos irmãos. Né? alfaville@ccacristã.org.br. Tá certo? Então, os irmãos sentirem de Deus, oferte a casa do Senhor, porque muitos são atendidos, né? A obra do Senhor está crescendo, é manutenção do templo, é suprir necessidade, enfim, é para manutenção da obra, assim como diz o profeta, trazei todos os dízimos, ofertas para a minha casa, né? E depois, ele fala ainda, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor, amém? Então, se o irmão talvez pense assim, mas será? Eu falei, não, irmão, faça com fé, não faça com dúvida, porque Deus não se agrada. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, para fazer nosso encerramento? O hino 322, 322.
Só nos resta nesse momento, nossos irmãos. Vamos fazer aqui a oração final, agradecimento, por mais um dia aqui com o Senhor, na presença dEle. Oremos. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, Pai, que nos dai hoje, preparai sempre e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixe de cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, a glória e o poder, para todos sempre, e todos digam amém. Estendemos nossas mãos, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado.